Ok. Bom, a gente vai falar sobre design com software livre. Vamos discutir as possibilidades e discutir se realmente é possível ou não juntar as duas coisas. Alguns de nós trabalham diretamente com design, e alguns são artistas e outros desenvolvedores. A gente vai dar a visão desses diferentes pontos de vista sobre o que já é possível na prática e o que a gente vê para o futuro não muito distante. Aproveitando que eu já estou com a fala, então, eu sou Aurélio Heckert, eu comecei a mexer com computadores na época dos microcomputadores, antes do PC, e era obrigado a programar para fazer qualquer coisa. Eu queria criar imagens nos computadores e tinha que escrever código para isso. Isso acabou me tornando mais programador do que artista digital, mas eu continuei mesclando essas duas coisas até hoje. Eu tenho algum conhecimento de design, mais especificamente web design, já trabalhei bastante com isso, mas hoje eu mesclo o trabalho do designer no desenvolvimento de software. Eu sou o Guilherme Asgres, eu trabalho mais especificamente com publicidade e propaganda. Eu sou diretor de arte, nem diria designer, porque o diretor de arte tem uma função, digamos assim, um pouco mais vasta, né? A gente tem que coordenar um monte de gente, um monte de coisas, além de criar também, né? A minha experiência com software livre, ela começou em 96, eu era moleque, para variar, né? E de útil mesmo só a partir de 2003, quando eu comecei a contribuir com a comunidade e tudo mais, né? Escrevendo documentação para o GIMP, para o Inkscape e mais recentemente agora para o Blender também, né? E eu vou passar para o Luciano, né? Que é um cara que para a gente é um dos monstros aí do desenho vetorial livre. Monstro não, né, cara? Não é porque eu padeço Godzilla, eu sou um monstro, mas tudo bem. Meu nome é Luciano Lourenço, eu contribuo com a lista, com várias listas, aliás, uma delas é do Inkscape Brasil. Eu tenho formação como artista plástico, certo? Eu comecei a trabalhar com designer gráfico um pouquinho mais tarde, porque teve nos final dos anos 80, teve aquele lance da raivinha lá do cara que trabalhava manualmente com um cara que mexia no computador. Aí demorou mais um pouquinho, foi lá para 2002, 2003. Eu me apaixonei pelo lance do design gráfico, entendeu? Fiz alguns cursos, porque minha formação universitária é outra. Eu fiz alguns outros cursos e comecei a trabalhar com designer. Mas só que assim, chegou um ponto que, como todo artista gráfico, eu cheguei num limite, queria alguma coisa a mais, queria procurar alguma coisa a mais alternativa. Entendeu? Porque tem umas pessoas que buscam não a excelência da pessoa. A pessoa procura excelência do software ou da área, né? E pessoas assim como eu, acho que aqui está cheio, né? Tem o pessoal do ônibus hacker, tem um pessoal que trabalha com transformando o lixo que a gente faz, né, dos computadores em arte, em outras coisas, entendeu? Então eu acho que é isso, é você chegar e querer superar isso daí. E o software livre ele te oferece isso daí, entendeu? Que ele te oferece N possibilidades, entendeu? Então por isso que a gente está aqui discutindo isso daí, porque nós chegamos num momento em que o lance do design da pessoa está se chocando com o lance dos softwares, entendeu? A ferramenta está se tornando mais importante do que o próprio artista, entendeu? Então a gente tem que largar um pouco isso, desmitificar algumas coisas
que são verdades, umas que são mentiras, esclarecer outras, né? Para o pessoal começar a ter suas próprias decisões, porque uma das coisas boas dos movimentos livres é o lance da escolha. Então a gente quer dar essa escolha para vocês, a gente quer dar essa escolha para todo mundo, da mesma forma como a gente enxergou essa escolha, entendeu? Tá ok? Muito obrigado. Bom, galera, meu nome é Edu Agni, tá? Eu trabalho com web há cerca de 9 anos, comecei trabalhando como web designer, o meu maior tempo profissional foi trabalhando como diretor de arte, e hoje eu trabalho com experiência do usuário, tá? Que envolve muito mais pesquisa com usuários, trabalho de usabilidade, trabalho de arquitetura de informação, design de interação. Eu permeio hoje por um pouquinho disso. Profissionalmente, eu comecei a trabalhar com software livre profissionalmente a partir de 2006. Nessa minha trajetória profissional, eu trabalhei em agência de marketing e publicidade, trabalhei em agências de marketing esportivo, trabalhei em estúdios de design, trabalhei em consultorias de TI. E em algumas delas eu consegui fazer um trabalho com design software livre, em algumas delas, como a atual, eu não consigo ter essa abertura. Isso varia também um pouco de porte dessas agências. E desde 2006 eu venho tentando fomentar um pouco as discussões sobre o trabalho de design ou direção de arte com software livre, isso através de palestras, de cursos ou de artigos. E como eu trabalho hoje, tanto às vezes pondo a mão em software proprietário, hoje eu não trabalho diretamente com criação, tá? Hoje eu trabalho mais com estudos de interface mesmo, de usabilidade. Por isso também eu tenho uma outra análise desses softwares, né? Eu lido com esses softwares como ferramentas apenas, né? Tanto trabalhando em diversas agências, algumas com software proprietário, algumas com software livre, a gente consegue fazer muito bem a separação do que são os conceitos de design ou processo de design e o software em si como uma ferramenta que eu posso utilizar para aplicar ou não esse processo de design, né? Então, eu costumo fazer muito bem essa diferenciação, que o software ele é uma ferramenta, o software não determina a qualidade do trabalho em si. Ele pode influenciar, logicamente, e existe no meio do design, principalmente, né, no meio em que eu convivo, muita resistência com softwares livres. Então eu gosto muito de salientar que sim, é possível trabalhar profissionalmente com software livre. Acho que o caminho permeia por um outro lado, por uma outra ótica, né? Até porque o que motiva o uso do software livre não é simplesmente eficiência ou eficácia na produção do trabalho, né? Ele possui uma ideologia de contribuição comunitária. Mas sim, é possível trabalhar com software livre e, enfim, é isso. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Gonzato, eu faço parte do Instituto Faber-Ludens de Design de Interação. Tá? Eu me formei em publicidade e o design foi a maneira que eu tive de escapar um pouco dessa área. E encontrei, junto com o Instituto, que é uma ONG que promove design, mais tecnologia, mais mudança social, transformação social, encontrei um lugar muito legal para poder aplicar ideias de design, principalmente dentro do design de interação, tá? Que é a minha área de especialização. Lá com o Instituto, a gente vem desenvolvendo uma coisa que a gente vai abordar aqui na mesa também, que é o design livre. Tá? E o que me interessa principalmente é como que o uso de ferramentas livres consegue promover um design livre. Como é que a gente consegue ir para um conceito maior. Realmente trazer essa questão da liberdade dentro da prática de design, não só da prática de design, mas do que ela resulta. O produto do design também promover a liberdade. Eu sou João Sebastião, conhecido aqui nos meios aqui por JS. Eu não trabalho na área de design ou na área gráfica, tá? Minha experiência é só de hobby nessa parte. E quando eu sou desenvolvedor. E o projeto que eu comecei a ajudar justamente porque eu trabalhava como hobby, né? Brincava com digital fotografia, de criar imagens.
no fim da década de 90, passei a usar software livre e aí eu passei a trabalhar com GIMP, que é o programa de edição de imagem. A gente vai falar um pouquinho mais dele depois. Então, depois eu me tornei colaborador desse programa, o GIMP. O equivalente livre aí ao Photoshop. Então, eu percebi na fala dos meus colegas aqui o seguinte, uma coisa que muda muito na relação do software livre, apesar de ser só uma ferramenta, uma coisa que muda é que você tem acesso direto às pessoas que fazem. Às vezes as pessoas que fazem não têm um feedback das pessoas que estão tentando usar o software. Puxa, falta essa funcionalidade, eu não sei como chegar nisso. Porque tem um costume, se você está usando um programa da Adobe, você não consegue chegar no cara que faz o Photoshop. Se você é um consumidor pagante da Adobe, você consegue chegar no suporte ao usuário deles. E esse cara vai te dar uns 2 ou 3 dias, vai te dar uma resposta, não sei qual é a resposta deles, mas ele não vai levar a tua dúvida, o teu requisito, para o pessoal, para o time que está desenvolvendo isso. No software livre, a maior mudança que a gente tem é que as pessoas que estão fazendo os programas são as pessoas que a gente está em contato direto. Você manda um e-mail, você fala no bate-papo, você fala direto com a pessoa que está fazendo. Então, você tendo um requisito que seja fundamental, fala, olha, não consigo trabalhar sem isso. Você sabendo onde você vai chegar, com quem você vai falar, você consegue até uma resposta do tipo, não, isso aqui não dá para fazer porque a gente precisaria ter 10 pessoas trabalhando por 2 meses para fazer. Mas então você já sabe, legal. Então, quer dizer, esse software poderia ter isso, mas está faltando esse patrocínio para ter isso aqui. Ou não, isso aqui é rápido, eu consigo fazer em 1 semana para você. E eu já vi funcionalidades serem implementadas literalmente da noite para o dia. Ontem mesmo eu estava revisando umas coisas que foram feitas no GIMP e isso. A pessoa chegou num dia e falou, puxa, olha, não estou conseguindo fazer isso aqui sem essa parte aqui. Falando com as pessoas certas, no dia seguinte estava implementado no software. Vou passar para a Fabiana. Boa tarde, meu nome é Fabiane Valverde, conhecida nas redes como Faves. Eu trabalho com Blender desde 2001, ele foi o meu primeiro contato com ferramenta de software gráfico livre. Eu sou também uma das idealizadoras do StudioLivre.org, que é uma comunidade, uma plataforma, enfim, várias coisas ao mesmo tempo, com multimídias livres. A gente costuma chamar também o software de mídia, a gente considera o software uma mídia, um meio, por isso que a gente coloca ele num contexto maior que uma simples ferramenta. E, assim, a minha maior experiência nessa área foi realmente a abertura do código do Blender que aconteceu. Durante o tempo em que eu estava utilizando ele, ele ainda não tinha o seu código aberto, Então, me ensinou muito em relação à colaboração, o processo de abertura desse código, porque foi o primeiro crowdfunding do qual eu participei. Eu também ajudei a comprar aquele código, quando ainda nem se falava nesse termo crowdfunding. O código foi aberto através de um crowdfunding. O mundo inteiro se juntou para comprar aquele código e deixar ele aberto por GPL. Então, acho que isso ensina muito, E ele continua ensinando, eu acho, também nas questões dos processos de produção para essa área, porque quando o código se abriu, também se abriram demais as possibilidades, e daí o desenvolvimento do software não tinha foco, E como ele não tinha foco, ficava aquela coisa muito perdida. O que a gente vai implementar agora? O que está faltando? Ficava muito solto. E aí o pessoal lá, o Tom, resolveu pegar o mote da Pixar, que é fazer pequenos curtas-metragens e testar as novas funcionalidades dos softwares nesses processos, Então, o objetivo era fazer um filme bem feito e implementar tais e tais e tais efeitos que seriam necessários para esse roteiro. E assim foram feitos todos os open movies, nesse processo. E eu diria que hoje o Blender é um dos softwares nessa área de design mais maduros para se trabalhar. E aí eu coloco também uma provocação aqui na mesa, que talvez a pergunta não fosse ser design e software livre uma utopia, porque para mim não é mais utopia. Seria design no software livre uma utopia, no próprio software, ou seja, nas interfaces do software, porque a interface do software ela também envolve muito do conceito de design. Você saber lidar com aquilo e tal, a usabilidade, principalmente a usabilidade, você testar com o usuário, que às vezes não é tão fuçador quanto você, não tem essa característica de ter que
né, ter a paciência, ou às vezes não tem o tempo, né, para ficar fuçando e descobrindo por que aquilo deu errado. Então, eu acho que o design no software livre faz falta também, e muito, né, e quem dera mais designers se engajassem também nesse movimento. Fica aí o convite. Então, tendo todo esse apresentado, vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta mais clássica, livre para a arte e que serve tanto aos nossos designers. Né? Eu acho que JS seria uma boa pessoa para... Só para ter uma ideia, alguém aqui usa o GIMP regularmente? Tá, bastante gente, né? Exatamente, ele é um dos programas mais clássicos que tem, e nele deu para sentir muito esse amadurecimento dos programas, amadurecimento do desenvolvimento do que a gente tem hoje aqui. Aí eu comecei a participar do GIMP em 2004, mais ou menos, né, da comunidade. Hoje eu sou mantenedor da tradução do programa, então se tiver algum problema na tradução, vocês podem mandar um e-mail direto para mim. E eu tive uma reunião, a primeira vez que eu encontrei os desenvolvedores do GIMP, colaboram aqui do Brasil, pela internet. Né? Os desenvolvedores do GIMP, então, são só voluntários, hoje não tem desenvolvedor pago para esse programa, não tem um engenheiro que é pago nem 20 horas por semana, muito menos 40, para estar desenvolvendo o programa. Então, a pessoa faz, e depois que trabalhou o dia inteiro no computador, chega em casa, puxa, a gente está trabalhando nisso aqui, vamos continuar nesse pedaço aqui. Eventualmente tem essas bolsas do Google, do Summer of Code. Então, a gente pegou alguns dos projetos do Summer of Code foram bem sucedidos, menos de 10 ao longo dos anos. Esse ano está com alguns projetos do Summer of Code, mas são mais fraquinhos. E, apesar disso, a gente conseguiu fazer consegue fazer uma ferramenta interessante. Em 2006 foi a primeira vez que encontrei os outros desenvolvedores pessoalmente. A gente foi numa conferência. E ali foi quando a gente sentou, e uma pessoa que se agregou aos desenvolvedores foi justamente um design de interfaces, uma pessoa de usabilidade. E ele então falou, não, a gente tem que colocar uma coisa aqui, né? Uma coisa muito leve, cada um faz o que queria, e o programa se espalhando, e ficando cada parte do programa de um jeito. A pessoa falou, não, o programa não pode ser assim. A primeira coisa, qual que é o seu público-alvo? E naquele momento, em 2006, foi em maio de 2006, na primeira Libre Graphics Meeting, que é uma reunião que junta todos os desenvolvedores de a maior parte dos programas livres, pelo menos, né? Então, o GIMP ali falando, então, tá legal. Então, a gente vai ser um programa para fotógrafos, para fotografia. Vamos deixar a parte de ilustração livre, ilustração à mão livre, simulação de pintura, simulação de pincéis, simulação de mídia, para outros programas, em particular, naquela reunião estava presente o pessoal do Krita, que é o programa do KDE. Tá? Para quem é ilustrador, eu recomendo que vocês passem lá no stand do grupo de usuários do KDE, eles estão com o dragãozão lá na coisa, eles estão demonstrando o Krita, dá para fazer muita coisa mesmo. Para desenhar, ele é melhor que o GIMP, o foco daquele programa. Naquele momento, falando, bom, então o GIMP não tem foco hoje, já que o Krita está aqui presente. O Krita já tem muitas ferramentas avançadas para mídias, para simulação de mídias. Então o GIMP fica sendo o programa para fotografia, para trabalhar com imagens fotográficas. E ele não necessariamente hoje, a versão que você tem no GIMP, não é melhor para trabalhar com ajuste de fotos. Você quer trabalhar com HDR, foto panorâmica, você tem que usar outras ferramentas. Tem ferramentas livres também muito boas para isso. O GIMP tem mais opções para você trabalhar com os pixels depois que você tem eles. Então a versão 2.8 é a nova, saiu agora em maio. Quem já teve a oportunidade de usar tem muitas melhorias, tem grupos de camadas, tem tags para recursos, tem uma questão de pincéis dinâmicos, que uma porção de coisas. E agora, em termos de trabalho profissional com GIMP, a maior crítica que a gente teve, bom, tinha uma outra crítica que eu não considero tão profissional, que tinha uma demanda muito grande por uma interface que fosse uma janela única. Então, o GIMP sempre teve a interface distribuída em muitas janelas, tá? E por uma questão histórica, a gente achava, tinha desculpas técnicas que a gente trazia, mas tinha um problema sério que faltava gente para fazer o programa funcionar direito com uma janela só. Mas, de fato, hoje eu acho que quem trabalha sério com o programa vai ter maior produtividade, trabalhando com janelas separadas, que na interface de janela única. Historicamente, ele foi sendo desenvolvido assim. Mas a outra demanda, que vocês devem conhecer, deve ser até um requisito de alguns de vocês, é o suporte a trabalhar com 4 cores, separação de cores para gráfica, né, o famigerado CMYK. Tá? Bom, no GIMP, há muito tempo atrás, se tomou a decisão, no GIMP hoje, né, desde muito tempo atrás, você pode exportar o trabalho final com separação gráfica. Você tem que instalar um plugin terceiro, tem que instalar um plugin que chama Separate Plus. Aí esse continua sendo o jeito de você, se você quer fazer a separação você mesmo,
usar o Separate Plus continua sendo o único jeito de fazer. Porque no GIMP, há muito tempo atrás, antes até dessa reunião de 2006... Uma atualizaçãozinha. A última versão já vem nativamente um separador. Acho que não está tão fácil de encontrar ele no menu, mas já tem um separador nativo e tem todas as opções necessárias para fazer a conversão de espaços de cores. A perceptual e as outras que ajustam um gamut para outro sem perda de informação visual. Bom, mas então, o que acontece é que muitas vezes a gente eu percebi, né, que as pessoas têm falta da negócio. Enquanto eu estou desenhando, garantir que isso que eu estou desenhando nesse traço aqui vai sair só nessa placa de impressão na rede, só vai sair o ciano na gráfica. Tá? Isso de fato a gente não tem. Porque na comunidade GIMP a gente percebeu que é importante não são os processos gráficos específicos que você vai usar para imprimir a imagem. A gente está trabalhando, portanto, se importa com cor. Então foi incorporado no GIMP, já desde a versão 2.4, se não foi na 2.2, a questão dos perfis de cor, o uso dos perfis de cor, para garantir, então você consegue, fazendo uma configuração adequada do seu ambiente de trabalho, garantir que a cor que você está vendo no seu monitor é a cor que vai sair na sua impressora de prova, a cor que vai sair na gráfica final. E quem vai garantir a cor do arquivo que você manda para sair na impressão gráfica final é a pessoa da gráfica. Ela vai receber seu arquivo com a informação do perfil de cor. O designer não teria que se preocupar com a separação de cores. Infelizmente, as gráficas que a gente tem no Brasil, essa não é a realidade. O cara pergunta que versão do Corel você usou e você tem que ter mandado separado já. Nesse caso, eu separei mais lá e quebra um galho. E essa separação nativa do GIMP também pode ajudar. E esse separador considera o perfil que você escolheu para fazer a separação. Tem pacotes de perfis livres, então você escolhe o mais adequado e faz a transformação. Ok. Então é isso, tá? Depois, ao longo aí do debate, a gente pode, aliás, é interessante a gente passar logo a palavra para vocês, né? Quem quiser perguntar alguma coisa de funcionalidades do GIMP também, fica à vontade. A gente tem outras ferramentas aí para estar falando. Até para complementar a fala do João, sobre gráficas, né? Eu que trabalho meio que diretamente com isso, eu tenho algumas boas notícias a respeito, né? Felizmente, a escassez profissional, pelo menos nas grandes metrópoles, né, Rio de Janeiro, São Paulo, e eu tive a grata surpresa também de Porto Alegre, né, de saber que as gráficas já estão começando a contar com profissionais mais capacitados, né. Existe já uma preocupação maior com o treinamento, né, porque nesses meus quase 10 anos de experiência como diretor de arte, né, eu descobri que 90% dos problemas relacionados à impressão acontecem não com o arquivo, né, mas com a impressão em si, né? O sujeito não sabe usar a impressora, ou mesmo depois do arquivo impresso, por exemplo, esse caso foi muito engraçado. Imprimiram uma empena Empena, para quem não sabe, é uma peça gigantesca que você coloca 90% das vezes em prédios altos, né? Com refletores e tudo mais. Por exemplo, o sujeito conseguiu instalar uma empena de 3 por 10 metros ao contrário. Pois é. Né? Ou então o cara imprime aquele plotter maravilhoso de 3 por 4 metros, né? Aí fica aquelas bolhas saltitantes nos adesivos, sabe? Maravilhoso, aquele efeito espetacular, né? Pois é. Por exemplo, as peças do Fiesli desse ano, não sei dos outros anos, né? Nesse ano foram totalmente feitas com software livre, por mim, pelo Luciano, né? E pela minha designer júnior lá no Rio também. E a gente teve a grata surpresa, né, de poder ouvir depoimentos do pessoal da gráfica que imprimiu essas peças, né, a respeito, né, do que era trabalhar com gente do software livre, né. Descobrimos até que eles tinham uma ideia muito errada sobre nós. Eles achavam que nós comíamos criancinha. Pois é. Não, é sério. É sério. E mais ainda em saber que, na verdade, o grande problema nosso com eles é a comunicação. Não tem nada a ver com software, né? É mais eles saberem quais são as nossas reais necessidades, né, e nós as deles. Na verdade, as necessidades deles não são que a gente manda um CDR na versão X do CorelDRAW. Não tem nada a ver. Até porque, por incrível que pareça, eles odeiam o Corel.
por razões específicas também, assim como nós, né? Mas, assim, eu descobri que a grande necessidade deles é se comunicar com o time de criação. É isso. Só isso. Porque a gente é que vai dizer o que a gente quer que eles façam. Só isso. Essa é a grande necessidade. E eu me senti muito grato por ter essa conversa, não com uma gráfica, mas com várias, né? E principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Né? Essa gráfica... Eu nem sei se eu posso citar o nome da gráfica? Pode, né? Não, está gravando então. Ah, meu pai. Tá bom, a gráfica X, vou chamar de gráfica X, né? Gráfica X, gráfica X. Sem jabá, sem jabá. Mas o X eu não dou sanduíche aqui em Porto Alegre, meu filho. Então é o seguinte, nessa conversa, além da comunicação, eu fui descobrir o seguinte, que as gráficas elas acabam preferindo muito mais que você mande um PNG do que o próprio PDF. O grande problema, né, da comunicação é o seguinte, o intermediário é que causa os grandes problemas. Por exemplo, num evento qualquer, seja de software livre, seja de noivas, ou cavalo, enfim, paciência. O time de criação não está em contato direto com a gráfica, né? Você tem um atravessador no meio, que é o cara da produtora de eventos. E a gente descobriu que 90% dos problemas quem causa são esse cara que causa os grandes problemas. Ele que vai pedir o arquivo em PDF e tudo mais, e ele que vai acabar muitas vezes tornando o trabalho ruim. Né? Isso foi uma descoberta sensacional, né? Vou passar a palavra aqui. Um pouquinho do que o João está falando com respeito à interface do GIMP, sobre esse processo de manter ela modular, né, com diferentes janelas. Eu tive experiência tanto ministrando aulas de Photoshop, tá? Eu ministrei aulas de Photoshop de 2005 a 2009, e aulas de GIMP, que eu ministro aulas de GIMP desde 2007 até hoje, né? Acabei de finalizar um curso em São Paulo fazem nem um mês. E tem uma grande diferença quando você pega um usuário que nunca mexeu em nenhum software gráfico. Tá? O cara vai mexer pela primeira vez. E ele consegue assimilar muito bem a interface do GIMP. Eu tive alunos que nunca mexeram com nenhum software gráfico e em um mês estavam produzindo, editando imagens através do GIMP com muita facilidade. Tem a outra parte, que são os usuários que já mexiam com Photoshop, ou já tinham uma experiência com outros softwares gráficos e tentam migrar ou conhecer o GIMP. E esse sim tem dificuldades no processo, porque eu costumo dizer que existe um grande problema no ensino de softwares hoje, no ensino de informática, que, por exemplo, você não vê cursos anunciados como curso de edição de imagens. Você vê curso de Word, curso de Photoshop. Você não vê um curso de edição de textos. Você vê um curso de Word. Então, assim, existe o conceito de edição de imagens, existe o conceito de edição de textos. E esses conceitos de edição de imagem, eles estão aplicados nas ferramentas do Photoshop como estão aplicados na ferramenta do GIMP. Talvez de uma forma diferente. Então, o que acontece? Essa coisa do ensino se colocar como curso de Photoshop e não um curso de edição de imagem, acaba não baseando o ensino no conceito de edição de imagem. Acaba baseando o ensino nas ferramentas ou na interface do Photoshop. Então, o que acontece? Um vício de interface. Quando o usuário já tem o vício de interface do Photoshop e tenta migrar para o GIMP, ele sente a dificuldade, porque ele aprendeu as ferramentas e não o conceito de edição de imagens. Tá? Essa coisa de manter, né, como o João está falando, porque historicamente se usava o GIMP com diversas janelas, eu não deixo de ver isso também como um certo problema, porque a gente não está produzindo um software que vai ser usado simplesmente pela comunidade de desenvolvedores ou pela comunidade do software livre. Eu tenho que pensar também na possibilidade de migração dos usuários.
tá? Então, usuários que usam diferentes softwares proprietários migrarem para o GIMP. E para isso, a gente tem que considerar, então, a experiência anterior dos usuários. Né, na questão de produção de interface, na questão da usabilidade, a gente considera convenções já estabelecidas ou então a experiência anterior dos usuários para produzir uma interface que o usuário consiga assimilar. Você estava até falando da questão do Photoshop. Como que você tinha falado das convenções dele? Que o Photoshop ele se baseia, por exemplo, né, na prática, vou chamar manual, as ferramentas que você tinha não digitais, né, no dia a dia do trabalho do artista ou do fotógrafo. E ele utiliza essa metáfora para potencializar a transição da pessoa que conhecia as ferramentas, podia reconhecer elas no software. Porém, eu, por exemplo, nunca trabalhei com as ferramentas, quando usei pela primeira vez no Photoshop, lá não fez sentido, né? E a dificuldade de aprender ele foi a dificuldade de alguma maneira, entender o sentido de tudo aquilo. E o que eu tinha colocado, a gente esteve conversando no intervalo, justamente, se eu não reconheço essa metáfora, também não tem uma usabilidade que ela tenta me colocar ao pegar uma coisa que ela pressupõe que eu já conheço a ferramenta manual e vou reconhecer no digital, ele não me oferece isso. Então, digamos assim, eu começar no Photoshop também não seria mais fácil como começar no GIMP, por exemplo. Exato. E aí a questão do GIMP que eu estou considerando é justamente não os usuários novos, que eu sei que esses sim, por experiência própria, ministrando aula de GIMP, eu sei que esses têm muita facilidade em entender o GIMP. Mas se a gente for pensar na migração de usuários que utilizam software proprietário para utilizar o GIMP, aí sim a gente vai sentir uma dificuldade justamente por não se basear em certas convenções de interface, e de repente essa coisa, né, tanto que hoje o GIMP trabalhar com uma janela única vem justamente dessa pressão por manter certas convenções de software, de interface, que facilitassem um pouquinho esse processo de migração. Eu vejo isso como uma vitória. Eu não acho realmente que o GIMP deveria se manter. Claro, hoje ele tem a opção, né, de você usar a janela, mas eu acho que essa coisa dele trabalhar hoje com uma janela única já é um grande passo para auxiliar essa migração, de repente, dos usuários de um software para o outro. Posso colocar uma coisa? Sim. Esse lance da interface, por exemplo, você pega o Photoshop no Windows, ele é uma janela só, mas você pega ali no Mac, ele é flutuante, ele não é uma janela só, uma janela específica. E tem um lance muito mais relevante no GIMP, com janelas flutuantes, é a questão da produtividade. Por exemplo, eu trabalho, um monte de designers trabalham com 2 telas. Entendeu? Daí que a gente faz? A gente joga as ferramentas numa tela e trabalha com a imagem lá, quase que full page, né? Entendeu? Você ganha muito mais espaço, ganha muito mais produtividade. Entendeu? E os caras que trabalham com o Photoshop no Mac, eles fazem a mesma coisa, entendeu? E você prendendo as janelas num único lugar, você perde um pouco isso. Porque daí você tem que arrastar a maldita janela para outra janelinha ali, daí o negócio fica cortado. Quando você minimiza, da hora que você maximiza, ela vai tudo, ela não fica mais naquela posição. Então, o lance da janela flutuante, ela saiu para isso. É interessante também dar esse lance também da escolha do cara, porque daí se o cara quer escolher trabalhar com uma janela só, ele vai se adequar àquilo. Então, o lance de ferramenta que vocês estavam falando é muito interessante, porque assim, as pessoas não tentam se adaptar, entendeu? As pessoas elas não conseguem fazer isso, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas que já trabalham, as pessoas que cursaram. Por quê? Porque, como ele falou, o pessoal não está mais muito interessado em ensinar a prática de design, toda a técnica que envolve. Eles estão interessados em promover, né, ferramenta N, ferramenta X, entendeu? E aí fica aquele jogo até de egos, né, entendeu? Porque eu trabalho com GIMP, porque você trabalha com Photoshop, porque você trabalha com... E eu acho isso daí extremamente relativo, que daí você vai lá no YouTube da vida lá, e um cara desenha a Mona Lisa, desenha um carro naquele programinha PhotoPaint, né? Paint,
alguma coisa Paint. Então, quer dizer, é muito relevante, entendeu? Não é a ferramenta, é o cara que está lá, entendeu? Então, eu acho que, assim, as pessoas mais novas, elas pegam logo de cara, só que daí eu vou cortar esse lance que o meu próprio raciocínio. Por exemplo, é muito mais fácil o quê? Você baixar um GIMP, ou você baixar, ou você ir lá na barraquinha e comprar um Photoshop, ou você baixar um Photoshop. Por exemplo, nessa máquina, você imagina um garoto com uma máquina assim, que é uma máquina modesta, não roda um Photoshop ali. Se ele instalar um GIMP, vai rodar, entendeu? Ele vai aprender a trabalhar com uma ferramenta numa máquina mais modesta, não vai precisar de uma workstation para trabalhar. Mas não, as pessoas preferem porque virou um negócio de ego mesmo. Porque os profissionais, os grandes profissionais, trabalham com o Adobe Photoshop, trabalham no pacote Adobe. Então o cara quer se espelhar naquilo lá, ele não tem mais o negócio do eu querer ser artista gráfico, entendeu? E, por exemplo, eu fiz artes gráficas, artes plásticas a minha vida toda, eu só sei fazer isso praticamente, entendeu? Então, para mim, chega num certo momento que o software não é que ele é irrelevante, entendeu? O software é só uma ferramenta, entendeu? E eu acho que está no momento de começar a discutir isso daí e assim, levar essa discussão, não deixar essa discussão morrer aqui, levar lá para fora, levar para o meio acadêmico, para o meio profissional, entendeu? E começar a questionar isso. Entendeu? Qual que é o mais importante? É o software em si, é a ferramenta ou é o cara que está segurando o pincel? Tá ok? Eu tenho uma visão, media assim, as duas não, essa aqui colocou, que importa realmente a pessoa, mas a pessoa ela é o que é com a ferramenta, né? Com ela. Então, é engraçado que é muito mais fácil a pessoa conseguir usar um Photoshop do que um GIMP, no sentido que, pensando que o uso se dá através de um processo social, que alguém passa para ela, passar é muito diferente de baixar, quando eu estou, digamos, sozinho, e eu tenho que ir, tem essa questão da força de vontade, de você se meter e buscar, é muito mais difícil do que o Photoshop, onde eu tenho um acesso muito mais rápido, que é pela via oral. O colega que vai estar do meu lado fala, cara, instala aqui, tá aqui já, e traz para mim. Ou, pelo menos, uma questão que eu acho mais complicada, que é a pressão do própria estrutura, como funciona, a estrutura que exige o uso de alguns softwares, como, por exemplo, a questão do CorelDRAW, ou disputa com o Illustrator, etc. Para quem já está, a ferramenta se torna irrelevante, né, justamente porque é o segundo passo que você dá para realizar. Você tem outros processos para você, o que você quer fazer com o design, e depois você busca a ferramenta que permite produzir esse design. Mas eu vejo para quem está começando, e eu vejo quando eu comecei, colegas começaram, começar é ser apresentado a essa ferramenta que te abre essa oportunidade de fazer algo. E é pirata, proprietária, só que o acesso se dá através, geralmente, de uma pessoa que te indica, pessoa que está com aquele software, que ela já está usando, e você vê ela usando, e você consegue ter acesso. Acho que está bem cultural isso, assim, bem entre as pessoas. E uma grande questão minha é como que você nega isso, como é que você bate com esse processo que a questão do Photoshop, ele é uma palavra, né? Você fala, assim, tá, é uma língua corrente, né? Uma foto photoshopada. Ela virou, na publicidade, pega quando um produto vira sinônimo de categoria, né? A Gillette é a escova de barbear. Lâmina de barbear. Mas vira sinônimo de categoria, ela representa todo um grupo, né? De produtos. E eu posso dizer que o GIMP seria o Photoshop livre, né? Eu digo assim, essa carga cultural que está muito presente, que eu acho que ela embate bastante. Não é à toa que o GIMP já ocupou mais de 1/3 do tempo da mesa redonda. Eu vou colocar só mais uma coisinha, assim, meio contrapunho que ele disse. Ele fala que é a porta de entrada, mas assim, uma coisa assim que aconteceu há alguns anos e me deixou assim muito chateado. Eu estava numa lista e a gente falando sobre design, entendeu? Sobre design de software livre, e aí caiu nesse lance de software livre, software proprietário, tudo tal. Aí
assim, por uma metáfora, eu citei o lance, porque, por exemplo, eu já tenho 40 anos, eu comecei a trabalhar com lápis, a gente trabalhava com letra 7, a gente trabalhava tudo manual, não tinha esse processo. E por uma metáfora, eu falei do lápis. Aí um rapaz lá chegou e falou assim, não, mas eu odeio desenhar lápis, o negócio é no computador. Então, quer dizer, a pessoa está indo, na verdade, ela está iniciando no lugar errado. Você não tem que iniciar no computador, você tem que iniciar dentro de você. Porque tudo que existe assim, de comunicação visual, de arte, ela começa dentro de você, entendeu? E depois é transferido para algum objeto, entendeu? Ou algum software. Então você tem que conhecer aquilo lá, você tem que saber sentir aquilo lá, entendeu? Para depois passar aquilo para o software. Então eu acho isso daí, essa parte de o cara vai começar no Photoshop, porque ele tem que ter interesse primeiro em aprender, né? Aprender tudo que envolve, né, a criação, tá ok? Acho que Fabs ainda tem uma palavra. Que a gente vai quando Eu só queria comentar que o filme O Olhar Contestado teve todas as fotos do Cláudio Jansson que nós utilizamos e também as outras fotos que foram recuperadas dos museus pesquisados e casas de memória, etc., acervos, tratadas no GIMP. Né? Então, isso vem a corroborar o fato de que o JS disse que ele está direcionado para esse público-alvo, né, da fotografia, né, porque nós lidamos com muita fotografia nesse documentário e foi excelente. E também sou testemunha de uma migração, né, da Luciane Stocco, que foi a diretora de arte, que trabalhava com Photoshop, e eu falei para ela, se você quer trabalhar no nosso filme, você vai ter que trabalhar com isso, você vai ter que aprender. Né? Então, foi mais ou menos como eu entrei no Blender também, quando eu fui dar aula na EC, eles disseram, ou você dá aula de Blender aqui, ou você não dá aula aqui, porque a gente só tem o Blender aqui, né? E eu acabei me apaixonando pela ferramenta, e a Lu também gostou muito do GIMP, ela se surpreendeu, né? E ela conseguiu migrar pensando justamente naquilo que o Agni falou em relação aos conceitos, porque se você pensa no software, né, com relação assim, aonde que está a ferramenta de máscara, aonde que está isso e tal, você vai pensando nos conceitos e aí você vai relacionando e vai conseguindo fazer essa migração. E quando eu comento isso com os meus alunos também, né, é muito difícil, etc. Assim, vocês fazem carteira de motorista de novo quando vocês mudam de carro? Você não sabe onde é que está a luz, você não sabe onde o câmbio mudou, também várias coisas mudaram na interface do teu carro novo. Você vai fazer carteira de motorista de novo? Faz cursinho de autoescola de novo? Não faz, né? Você sabe o conceito de andar de carro. Então, se você mexe com Photoshop, você sabe o conceito de tratar uma imagem. Né? Se você trata a imagem no Photoshop, você sabe o conceito. Né? Você só tem que transmitir aquele conceito para outra ferramenta. Então, você tem que pensar que você está pilotando uma ferramenta ali. Né? E trazer todos esses conceitos para lá. Pensando assim, fica muito mais fácil para ela, fica muito mais fácil para ela conseguiu. Né? E aí eu só queria também colocar rapidinho outra dificuldade que nós tivemos, que daí não foi essa questão da migração, mas sim da mão de obra. É muito difícil encontrar pessoas, né, que já estejam preparadas, e a gente tinha um gargalo de tempo. No final, o filme demorou muito mais que o esperado por conta disso também. E aí no final, infelizmente, a gente não conseguiu fazer tudo absolutamente com o GIMP, justamente por causa do tempo que a pessoa tem que ter para conseguir fazer essa migração também. Você tem que permitir esse tempo. Então, são coisas que você tem que prever quando você faz uma migração. Exigir que a pessoa já saia fazendo o negócio na hora, você não consegue. Então, foi uma coisa que nós nos arriscamos e tal. Eu não me arrependo do que foi feito, mas eu quero passar essa experiência para que, né, vocês não cometam o mesmo... Não sei se é erro, porque como é que você vai saber que é erro antes de fazer também, né? Agora a gente sabe, então eu estou falando para vocês. Né, nós tivemos esse problema, né, então toda vez que você for tratar com uma migração, você tem que dar um tempo para a pessoa se adaptar e não colocar muita pressão. Né, e se você for exigir que ela faça um negócio muito rápido, vai acabar usando a ferramenta, o que é pior ainda. A minha própria migração foi assim, quando eu fui trabalhar a primeira vez, né, profissionalmente software livre, eu fui trabalhar com o Frederico Vasquez, ele está nas listas também, e eu lembro que quando eu
falar com ele, né? Ele falou, me fala como você trabalha. Eu comecei a falar das ferramentas. Ele falou, não quero que você comente nada de ferramenta. Eu quero saber sobre o seu processo criativo ou sobre o seu conhecimento conceitual de design, tal, porque aqui você não vai usar nenhuma ferramenta que você usava, você não vai usar o Photoshop, tal. Aqui a gente só trabalha com software livre. Era uma agência chamada Vespa Comunicação, que não existe mais. E a gente trabalhava lá só com software livre, né? Era GIMP, Inkscape e os sites eram feitos com o Plone, né? O CMS Zope Plone. E foi meio isso. Ele falou, não quero saber sobre as ferramentas, quero que você me fale só sobre o seu processo de trabalho, o seu processo criativo, porque aqui você não vai usar as ferramentas. Na época eles me deram um mês para migrar, né? Deixaram a máquina lá em dual boot com Windows e Ubuntu e me deram um mês para migrar. Falaram, ó, daqui um mês a gente vai apagar o Windows da máquina e você vai poder usar só o Ubuntu, né? E aí eu fui meio nesse processo de migração conhecendo, mas foi justamente essa coisa do conhecimento conceitual, né? De conhecer o conceito de edição de imagens ou o conceito de ilustração vetorial e não exatamente me basear na ferramenta, né? Justamente esse conhecimento que facilitou e possibilitou a minha migração. E você falou do GIMP no filme, acho que todo mundo já viu aquele filme do Scooby-Doo, que é o filme só o Scooby-Doo em animação. Aquele filme também ele foi utilizado o GIMP, na verdade foi o CinePaint, né, que é um fork do GIMP, mas ele foi usado no filme todo também. Só um dado aí. Assim como em O Último Samurai e Stuart Little também. Isso também. Tá. Falando em filme, Matrix também teve bastante GIMP para variar, né? Matrix foi um clássico até por conta disso pra gente, né? E só para fechar um dado de migração, o grande responsável pela migração no Departamento de Comunicação Social da Força Aérea Brasileira foi o GIMP, né? E como a citou, leva tempo. Levou exatos 366 dias. Só queria lembrar da existência do GIMP GPS, que é uma ferramenta, é um conjunto de presets criado por um artista, não foi nem um programador, para tornar o GIMP mais eficiente para a criação de imagens e ilustrações. Eu espero não errar o nome do criador, eu acho que é Ramon Miranda o nome dele. Ele tem trabalhos maravilhosos feitos com GIMP usando o GPS. Então, GIMP Studio, né? Tirando a sigla, né? É o GIMP Studio que ele chama. É um conjunto de pincéis, na verdade. Pincéis e outros presets também. Exatamente. O Couto fez uma entrevista com ele no site do desenhador, tem uma entrevista com ele. Então, falamos... O de GIMP não é à toa, é uma ferramenta muito importante que acorda todas as questões de todos os nossos focos de trabalho. Mas o Inkscape também é outra ferramenta importante. Uma ferramenta para desenho tutorial, assim como outras que vocês já devem se lembrar logo quando a gente fala do assunto, trabalha com SVG como seu formato nativo e estende o SVG sem criar incompatibilidades com outras ferramentas capazes de editar e de SVG. Quando você trabalha com Inkscape, você não está trabalhando só dentro do Inkscape, assim como em outras ferramentas, o formato nativo só vai ser visto dentro daquela tal outra ferramenta. Você cria o SVG no Inkscape e depois pode jogar diretamente para a web e ele vai ser visto pela maioria dos browsers. E pode ser também aberto e editado em outros editores vetoriais ou editores bitmap, o próprio GIMP que converte para bitmap, você fazer a edição em cima dele. Ele já se tornou o padrão entre as coleções de ferramentas cotidianas da maioria dos artistas livres, ou um dos importantes desenvolvedores do Blender, que eu não vou lembrar o nome agora. Tom Rosendahl. Isso, ele esteve na Bahia no último evento do Blender que teve aqui no Brasil, e ele falou que o Inkscape é uma das ferramentas mais importantes no cinto de utilidades dele. E a gente usa para fazer, por exemplo, caminhos que vão ser usados no Blender, onde seria mais difícil de fazer aquele tipo de edição. E é usado para os mais diversos fins, né? Da criação de
a criação de temas para a web. Luciano Lourenço, esse cara aqui é um dos melhores exemplos sobre possibilidades artísticas da criação de ilustrações tutoriais, ilustrações que vão ser independentes da dimensão da aplicação, usando o Inkscape. É uma técnica que a gente chama de fotorrealismo vetorial. É possível e bastante eficiente. Criação de mockups, infográficos, diagramas de planejamento. Eu acho que mockups, inclusive, entra no trabalho, né, de Agni. E, bom, acho que os outros agora podem falar bastante. Assim, falar porque assim, o Inkscape ele foi a ferramenta que me trouxe para o software livre, me trouxe aqui, me trouxe a vários eventos, entendeu? Hoje, desse ano, mais evento que eu trabalho, mas assim, se forma um artista gráfico de software livre. No meu caso, eu não tive nenhuma pessoa que fala assim, usa software livre, não sei o que, entendeu? Eu já estava, eu tinha migrado do design convencional, né, o design na caneta, no lápis, e comecei a trabalhar com design gráfico, comecei como design maker, daí comecei com o informe CorelDRAW. E aí houve uma curiosidade e contato direto com a internet, eu conheci o Inkscape. Primeiro eu conheci o Inkscape. E comecei, na empresa que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com o Inkscape. Comecei a adorar ele, entendeu? Por exemplo, a ponto de trabalhar o Corel naquela empresa e trabalhar com o Inkscape. E funcionou, entendeu? Funcionava muito bem. E não havia questionamento, por quê? Porque, no caso, a gente trabalhava com um grande trabalhava com um plotter e os formatos coincidiam, né? Você pode, na plotter você pode trabalhar com EPS, daí você salvava o arquivo em EPS. Então, foi natural, mas aí o outro ponto, outra coisa que alavancou, o reconhecimento, entendeu? Eu comecei a entrar nas listas, o pessoal começou a conversar, começou a mostrar que existiam desenvolvedores, a gente começou a fazer um bate-bola, a gente começou entendeu? E de repente quando eu vi, eu estava só trabalhando com software livre, tinha migrado já para o Linux, eu fui até design de uma distribuição que eu acho que parte das pessoas conhecem, que é o Kurumin, entendeu? Eu trabalhei até a versão derradeira dele, que foi a 7.0, e, cara, foi muito natural, e assim, em alguns aspectos, eu não sinto de trabalhar com o Photoshop, de trabalhar com o Corel e tal. Sim, existem algumas dificuldades, mas assim, é tudo um aprendizado. Por exemplo, tipo assim, eu vejo com 20 anos que o cara não quer mais aprender mais, entendeu? Eu não, eu já... Por exemplo, se aparecer outra ferramenta amanhã, eu vou testar outra ferramenta. Que nem o caderno de programação. Eu não faço programação, eu não sou diagramador. Nós fizemos no Scribus. Esse caderno de programação que vocês têm aí na bolsa de vocês, ele fez Scribus, entendeu? E eu tive essa curiosidade, e eu cheguei e conseguimos fechar tudo certinho. Eu tinha uma noção de como mandar para a gráfica. Fechamos o arquivo, recebemos a pilha, conferimos a pilha, entendeu? Se você chegar para qualquer um, se você comparar, que nós temos o material do ano passado e dos anteriores, tá a mesma coisa. Então, quer dizer, o produto final está aqui, o produto final está na camiseta de você, está no crachá de você, está em toda a feira. E o que é isso? Isso é relevante no Inkscape. Todos os desenhos, as imagens, a capa foi feita no Inkscape. O crachá de vocês foi feito no Inkscape. Esse banco atrás. Qual? Esse foi feito também no Inkscape. Quer dizer, eu falei na minha oficina que quando você se questionar, você tem que olhar no seu crachá, tem que olhar na sua programação, tem que olhar nos banners, e você vai ver que é possível.
já está materializado isso daí, entendeu? Isso falta um pouco de vontade, eu acho que nem pelas produtoras, nem pelas gráficas, e pelo artista, porque se o trabalho é competente, você pode fechar, como ele mesmo falou, num PDF, manda a gráfica não vai perguntar, ela não quer saber se foi feito no Inkscape, se foi feito no Corel, se foi, ela quer saber se funciona, se é eficiente, se serve. É isso que ela quer. Tanto que quando eu dava problema, ninguém chegava e falava assim, me manda o CDR, eles não sabiam. Então eles, olha, você conserta, manda pra gente, a gente resolve. Então, foi assim. Quem falar que é uma ferramenta pouco intuitiva está fazendo uma maldade, que ela é muito intuitiva, ela tem muito atalho, ela é muito produtiva, assim, produtiva do que o tutorial, super mais produtiva. Eu acho muito mais produtiva do que o Illustrator, aquele monte de janelinha lá que até você descobrir para que tudo lá, então ele tem uma interface um pouco mais singela, mas começar a apontar, né? Você não precisa ser um gênio, né? Você não precisa ser engenheiro. Você apontando lá, você vai descobrir para que essa ferramenta serve. Então, eu acho que para você criar uma ferramenta que nem o Inkscape, depende mais da gente, não depende mais das gráficas, não depende mais das agências, depende de um conceito design, um novo conceito tem que ser levado em consideração de hoje em diante, pelo menos, não da ferramenta, porque a ferramenta é ótima. Como eu disse, eu sou suspeito para falar. Eu já fiz trabalho em que eu não faço Corel e não existe a possibilidade. As ferramentas proprietárias melhoraram muito, mas por quê? Porque você tem alguém te ameaçando ali, alguém gratuito te ameaçando. Então, uma coisa que eu sabia que eles não tinham dado, que nem você poder achatar como é o nome mesmo? É um gradiente elíptico, antigamente não dava, né? Os caras estão correndo, na minha opinião, um desespero, né? Estão correndo atrás, mas eu acho que assim, a gente também tem que correr atrás, porque a gente se beneficia por todos os lados, assim, falando de uma forma geral, para quem prefere continuar trabalhando, entendeu? A gente que trabalha com software livre, as pessoas que querem e as pessoas que não querem também, todos se beneficiam, porque uma experiência, ela acaba por si só dando a outra. Acho que tem uma pergunta ali, se puder ler o microfone aí. O GIMP não, aliás, contrário ao GIMP, como eu falei, hoje eu trabalho em uma agência que tem muita abertura para inserir, né? O GIMP, na verdade, não tem uma abertura, mas o Inkscape é o software que, desde que eu conheci pela primeira vez, eu larguei qualquer outro software vetorial, até por essa facilidade, como você falou, de depende de você exportar para ir em qualquer software, abrir no Illustrator, abrir no CorelDRAW tranquilamente, né? Acho que o CorelDRAW abre um pouquinho melhor o SVG também, mas o Inkscape é o software que eu trabalho até hoje, independente do local onde eu estiver trabalhando, ou do tipo de abertura que tiver. Eu gosto, por exemplo, de usar ele muito como o Aurélio Cabos ou Wireframes, né, que seja aquele esqueleto do site, ou então layouts mesmo. E eu ia falar alguma outra coisa que eu esqueci. ImageMagick. Me imagino que ustedes han trabajado con eso, ¿no? Muchas veces se pasa por alto. Y luego hay dos formatos profesionales,
código abierto que me parece interesante. Uno es OpenXR, no sé si se han trabajado con eso. ¿Lo conocen? OpenXR. Sí, es un formato que permite trabajar con muchas capas, no solamente, o sea, con muchos canales. Channels, no 4 or 5. 10 channels or 20 channels for RGB, alpha, zeta, mask. Ese formato es un formato que se creó en PLM, la industria de Lucasfilm, y lo publicaron como un formato de código abierto que está implementado en y cosa que me parece destacable es el OpenXR, o sea, perdón, DCP. ¿No conocen? DCP es el formato para exhibición en salas de cine, el formato para exhibición digital, para el duro. Está dejando de publicar las películas comerciales en celuloide porque tiene un alto costo de producción, de envío, de copia, etc., ¿no? Entonces la diferencia de cine comercial es la exhibición digital. Hay un software libre que se llama OpenDCP que permite masterizar en formato DCP, y las que existen están basadas en estas librerías abiertas, y en realidad lo único que están vendiendo es una interfaz gráfica que facilita el proceso, porque la aplicación no es user friendly, es todo terminal, ¿no? Pero funciona muy bien. Yo el año pasado saqué un máster de una película que salió en sala y perfecto, o sea, los resultados son exactamente los mismos que con las soluciones comerciales que existen actualmente, son carísimas. Gracias. Compreendeu? Para quem não sabe, são as extensões de vídeo de screen, o padrão dos DVD. Tá? Não, é DVD, é cinema digital. Sim, exatamente, porque eu quero comentar. Obrigado. E aí, algum outro comentário aí? E também o lance da proximidade com os desenvolvedores que a gente falou também, que está aqui eu estava falando com o Juca, e por exemplo, o Inkscape ele tem um método de você visualizar as cores de acordo com o perfil que você aponta, entendeu? Fantástica para isso daí. Então, ligando isso ao você perto do desenvolvedor, é que você pode fazer uma interação, como já se disse. Então, e ele implementar, entendeu? Fico muito feliz quando eu falei da janela, o cara quase que deu um pulo lá no rosto lá de alegria, entendeu? E essa interação também, porque sente muito mais seguro, sabendo que você vai, como a gente se vê muito, assim, durante o ano, você tem que essas áreas vão ser aparadas, esses problemas resolvidos, porque você tem um contato direto. É diferente de você usar um Photoshop, lá você reporta lá alguma coisa que tem isso daí, e um dia os chat, entendeu? Pode não ser a demanda de muitas pessoas, e assim, para eles pode ser relevante. Já no a tendência é a tendência achar um desenvolvedor
conversar com ele, porque todo o software, por exemplo, falar do Blender, o software mesmo, assim, a ponto de as indústrias usarem, depois que houve a demanda de profissionais da área, depois dos filmes que foram feitos, o negócio melhorou assustadoramente mesmo. Então é por isso que a gente acha muito importante as pessoas que num primeiro momento não entrar nas listas, proporcionar esse feedback aos desenvolvedores para que eles possam ter uma direção, porque nem o desenvolvedor tem aquela demanda. Então eu acho que nós somos muito importantes, da mesma forma que eles são, nós somos muito importantes, porque é nós que vamos indicar o que o precisa para ele implementar. Às vezes é um processo que pode ser melhorado só com feedback, só com ou algumas coisas que acontecem chato, não tem nenhum feedback. Aí ele vai, depois que ele parou com o projeto, já jogou na lixeira, ele vai descobrir que era muito importante. Então, por isso que é muito importante essa interação, entendeu? Por isso que a gente está aqui para a gente está aqui para fazer desenvolvedores também, porque assim, nós somos desenvolvedores porque nós ajudamos, né, os designers gráficos que ajudam o profissional a demanda dentro do software, melhorar ela, e assim como no Blender, nós queremos que o Inkscape, que já é muito bom, mas a gente quer melhorar muito mais, então, a gente quer que o GIMP do cara usar, do cara se envolver, do cara, porque assim é uma filosofia um pouco diferente, não é só comprar o cara é você colocar na sua máquina, utilizar e reclamar das pessoas certas, entendeu? Como uma forma de crítica construtiva, e tenho a certeza que os caras vão vender, ok? Eu sou meio. Eles falaram para mim falar de Scribus. O Scribus, ele é um você, né, um publisher, né, um programa para diagramação. Eu não sei como falar tecnicamente, porque assim, como eu disse no começo, eu meio leigo, assim, eu tenho de então eu trabalhar. Assim, eu peguei o Scribus mesmo para trabalhar a semana retrasada, entendeu? Como vocês estão vendo aí, assim, ficou com uma puta qualidade, todo mundo, entendeu? Mas foi um trabalho de um cara que pegou essa versão do Scribus para fazer em 2 semanas, entendeu? Fazer em 2 semanas, e isso mostra o quanto o software é intuitivo também e quanto é eficiente. Não houve, assim, em nenhum momento houve reclamação. O Rasgris sabe, da ASL sabe, eu fiquei aflito. Mas por quê? Porque era um software que eu nunca tinha usado e falava com ele, daí eu falava, ninguém falou nada. Enquanto eu não der uma merda, eu não vou ficar contente, entendeu? Porque assim, não, sério. Na verdade, eu vou te falar. Não pode chegar pra mim e falar, aí assim, eu sou um desenvolvedor, porque eu fiquei esperando um feedback da gráfica, né? E felizmente, assim, ou infelizmente, ela não perguntou e depois apresentou o que nós adoramos, que a gente está aqui aqui para vocês, tá ok? Eu vou passar para alguém ainda mais do script, não
tenho um pouquinho de mais experiência com os Scribus, né, até por ter montado várias apostilas para ensino à distância com ele. E uma melhora absurda, foi um salto praticamente, né, da água para o vinho, principalmente em performance. O Scribus ele costumava ter problemas com a memória demais, isso não acontece. Eletrônica com software livre, eu digo que hoje o Scribus bate de frente com muita coisa proprietária que tem por aí. Ou seja, a gente não precisa mais ir buscar fora que a gente já tem. Eu acho que o principal é a gente dar a todo mundo direito de escolha. É isso que falta. Né? Só um ponto aqui, o Scribus equivalente gráfica o InDesign, o InDesign, que serve para fazer revista, para fazer folder, para fazer jornal. Para os mais velhos, o PageMaker. História de Deus. Jesus. Chutou o balde, Fábio. As pessoas o Scribus é legal, mas aquela experiência no mesmo nível da experiência que temos com o GIMP, com o Inkscape, com o Render, não se aproxima que temos com o Scribus. Era para a gente ter um pessoal da Gunga, que é quem eu conheço com maior experiência no uso de Scribus, Farid e Nara, só que não foi possível virem aqui. Mas todos nós já tivemos alguma experiência. Minha primeira experiência com o Scribus também foi uma experiência profissional. Foi para fazer um trabalho e foi absurdo. Falou. Então, é uma ferramenta bastante viável e eficiente. Eu acho que cuatro o cinco empresas gráficas que están trabajando muy bien con todos los programas, llevando las gráficas para hacer sus trabajos en ¿sí? Y sin ningún problema. Y como decía Eli, Big Data pessoas allá con Ubuntu para poder y tener el escrito. Ótimo, obrigado. Eu não sou designer nem faço editoração, sou mais programador, né? Mas eu desde 2001, 2002, que foi o início do projeto. A ideia do Scribus era substituir, na época, eu acho que ainda era o PageMaker, que era muito usado. E logo que eu casei, eu trabalho com editoração eletrônica desde 95, 94. E a era só para casa, né? Então a gente estava de costas um para o outro, eu com Linux, programando em Qt, e ela fazendo livros nas minhas costas. Bom, eu comecei a apresentar as ferramentas para ela, né? Inclusive antes de morar, eu participei do fórum do acampamento da juventude, no Parque da Harmonia. A gente montou uma rede que era mais ou menos uns 50 computadores para a ala de imprensa. E foi um erro, também não tinha conhecimento na época. Deram a opção, na época era o Office já, o StarOffice, mas eu compilei o Scribus para fazer texto. Era a ferramenta ideal para isso, obviamente, né? Mas de qualquer forma, muitos jornalistas do mundo todo começaram a gerar PDFs para enviar o texto para os seus jornais.
através do Scribus, foi uma experiência bastante interessante. E eu vi uma evolução, né? Tanto que a Nubia tentou usar o Scribus em 2007 para alguns trabalhos, né? Mas eu já fiz para isso tudo. Bom, houve alguma experiência um pouco chocante, né? Depois eu vou te passar só, se vocês permitem. E ela, em função da evolução da das gráficas, esses já foi discutido aqui, eu acho que vai ser até mais discutido, né? E nesse sentido, eu vi assim, a evolução das ferramentas. Eu acompanho até hoje as ferramentas, uso profissionalmente, inclusive o GIMP, apesar de não ser com arte, obrigado a usar, tratar algumas imagens quando eu vou fazer alguma questão web ou outro tipo, e vi uma performance espetacular da última versão desse importação de justamente para chegar a uma solução pronta, porque ela usa o Inkscape, né? E há uma diferença incrível. Isso, um software, né? Outro que custa $2.000 e que tu vai instalar, tu vai usar 5 MB de espaço no computador, e o outro 15 MB, inclusive. Bom, é isso, é só uma experiência. Eu fui usar na época, porque o GIMP não tinha ainda calibragem para CMYK. Isso eu faço web e tal. Mas meu maior problema com o GIMP foi esse. E acho muito engraçado isso que tu comentou, de tu não aprende design gráfico, Corel. Isso é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Mas também o mercado está começando a amadurecer. Tem muitos designer, mas como diz meu pai, são os micreiros. O programa aprendizado e o que tem a mão? O que é mais fácil? Desculpa, em design, e mais isso é uma questão de amadurecimento do mercado. Aqui no Sul muda muito, mas aqui no interessante, o sistema judiciário mudou todo o poder. Só que os juízes, os seus juízes tinham Word. Não. Word. Estava um negócio do funcionário do judiciário, o funcionário salvava, daí salvava no formato, não abria de novo. O tema daí era o livro, entendeu? Não era que não houve um treinamento. Eu acho que é uma ignorância de não ensinar ele dá com isso. Eu trabalho direto só com design, isso. Aí eu trabalho. Só queria comentar essa questão do problema do software livre em relação à escolha, que dizem voltar e na verdade, assim, é complicado esse diálogo, porque quando eu a caixa para a gente colocar em nosso filme, eu respondi, olha, será que eu poderia mandar um SVG ou algum formato, né, no meu computador? Porque assim, eu acho que a caixa em órgão público e está disponibilizando um arquivo que abre qualquer computador, né, e que seja passível de abrir em qualquer computador. O juiz peça de Office, né? Então, assim, acho que não é um problema de migração, é um problema de cultura mesmo. As pessoas receberem e quem não está o documento é o que ele isola, né? O documento não é ele que está isolando. Mas daí existe toda a coisa do lobby, né? Que é o Word que fundou. Que é uma cultural, das pessoas perceberem. É uma comentando sobre, tem muito a ver com o modelo de mercado deles. Não é interessante para eles,
Por exemplo, hoje a Microsoft é obrigada a portar um plugin, entendeu? Para trabalhar aqui no Brasil, por exemplo. Mas assim, eles fazem o plugin, mas aquele pior, eles têm engenheiro para fazer aquilo lá. Os caras fazem sistema operacional e os caras não conseguem fazer um plugin? Claro que conseguem, entendeu? Mas não é interessante para eles, entendeu? Aquilo lá é chato, aquilo lá. Assim. Na verdade, tem todo o cabimento do mundo, né? Tem todo o cabimento do mundo. Falando nisso, a questão da migração para software livre, né? Ela precisa ser vista com muito carinho, inclusive porque ela também é a nossa única arma anti-lobby, né? Ou seja, eu que já participei de diversos processos de migração, inclusive para quebrar licitações de grandes compras de software proprietário, né? Não por uma questão tão ideológica, né? Mas uma questão de senso, né? Eu vi o seguinte: 90% das migrações não envolvem, né, uma política de gerenciamento e treinamento de pessoal, testes, nada disso. Por exemplo, por isso que na FAB, né, na Força Aérea, levou 1 ano, né? Eles tiveram uma ordem do Estado-Maior para migrar para software livre, né, e tinha que ser feito em 72 horas. Não é assim. Não é assim. Você não migra 13 mil estações em 2 dias. E outra, imagina, esse cara vai chegar lá um belo dia. Eu não estou nem falando do cara que, por exemplo, é o sargento que coordena o Departamento de Comunicação Social da base, uma coisa que valha. Estou falando do cara que é taifeiro, o cara não é nem soldado, né? E o cara tem que imprimir lá um papel para colar ali, escrito assim, ó, almoço grátis, alguma coisa assim, né? Então, acho que quando a gente vai pensar em migração, primeiro a gente tem que elaborar um projeto inteiro para aí sim migrar. E isso custa dinheiro, né? Porque quando a gente fala em software livre, né, existe uma grande diferença entre livre e grátis, né? A gente tem que pensar nisso com mais carinho todas as vezes que liga o PC com software livre, né? Porque a gente tem que pagar para que os profissionais façam bem o seu trabalho, né? Só assim, complementando, tem um ditado que a gente usa, depois o João que vai falar, vai complementar uma coisa, só um momento. Tem um ditado que a gente usa que é assim: o software é gratuito, mas o trabalho não é escravo, entendeu? Então ele tem o seu custo, mas o custo da pessoa, não o custo do software. João? Eu queria voltar em outro assunto mais atrás, né? Bom, primeiro, essa questão de arquivos, né, é outra coisa, a questão de política, não tem nada a ver com design, né? Você tem a questão, tem o Jomar aí que trabalha com isso. A questão de formato, esse formato que prende o seu documento, quando você põe no papel o que está acontecendo, é criminoso. Né? Mas eu queria voltar um pouquinho ao comentário do Scribus, né? É interessante, eu tenho algum contato, justamente porque essas reuniões passaram a ser unificadas dos desenvolvedores, eu conheço bastante gente que desenvolve o Scribus, eu não uso o Scribus. Mas é interessante você estar em contato com eles, porque, direto, porque você tem o conhecimento da ferramenta, está vendo ali, sabe as necessidades que estão faltando, né? E eles também, eu reparei, ao longo dos anos, 2006, esse ano eles não foram na reunião. Mas ao longo desse tempo eu consegui ver também o trabalho dos Scribus incrementando. O pessoal, puxa, agora vamos fazer isso. Eles fazem reuniões de sério, né? Eles estão, você encontra desenvolvedores dos Scribus 24 horas por dia na rede IRC. Se você entrar no IRC, no Freenode, você encontrar aí o Evox, o Peter Lindell, as pessoas que fazem os Scribus, elas estão lá, né, para responder perguntas de como usa, até aceitar sugestões, até falar, olha, não, está faltando isso, ou posso colaborar com essa parte, né? Entendeu? Assim como de todos os outros projetos citados aqui. Assim como a maior parte dos projetos aqui. O GIMP e Scribus são projetos que tem mais gente participando. Todos eles têm essa característica, você tem acesso direto às pessoas. Né? Alguém quer falar? Não, só pro Blender. Oi, vamos passar adiante? Não, tem uma pergunta ali. Eu posso poner meu dedo na ferida? Dedo na ferida. Essa é a ideia. Eu lembro 2 ou 3 anos atrás, Latinoware, onde foi formada a associações do software das artes gráficas no software livre. Sim. E não escutei falar dela nunca mais. Que foi? Eu acho que é muito importante a união dos gráficos latino-americanos
¿sí? Porque es una asociación latinoamericana. Cuando recibí o papel do Latinoware aqui, o primeiro que vino à minha mente é a Associação das Artes Gráficas no Software Livre. Então, eu acho que eu poderia levar para Latinoware gráficos para comemorar que realmente tudo isso que estamos falando. Pero não sei mais nada na verdade, a gente não chegou a criar a associação formal, né? A gente usou o nome de Libre Graphics Meeting Brasil para os encontros. A gente chegou a considerar, está formando associação, mas nos últimos 2 ou 3 anos a gente não conversou mais sobre isso. Mas a gente tem usado para marcar os espaços de design gráfico, tanto no FISLI quanto no Latinoera, nos últimos anos. Mas é uma coisa que a gente pode conversar sim na Latinoera. Mas esse grupo que está aqui na mesa, que a gente tem mantido essas conversas. Sim, com relação ao Latinoera, assim, você falou, foi uma bronca, foi um puxão de orelha direto em mim. Por quê? Porque quem praticamente define a grade de gráfico multimídia sou eu. E, assim, você falou, assim, cutucou a ferida mesmo, porque, assim, até aproveitar para me desculpar, eu esqueci do pessoal da América Latina, esqueci que não é só Brasil, esqueci que tem outros países. E, então, assim, eu peço desculpas, porque, assim, não foi uma falha da organização do evento, foi uma falha direta minha, entendeu? E você ter falado é muito bom, porque isso vai ser corrigido, isso com certeza vai ser corrigido, tá ok? Apenas eu queria comentar sobre essa solicitação, né, da associação e tal. Eu acho que para você fazer uma associação, você tem que ter muito amadurecimento das pessoas envolvidas. Porque a burocracia, principalmente aqui no Brasil, exige que você tenha um contador, que você tenha despesas mensais, as pessoas têm que pagar sempre uma mensalidade, uma anuidade, têm que estar engajadas. E eu acho que esse tipo de associação, enquanto não se perceber que existem pessoas dispostas a arcar com essa parte financeira e burocrática na associação, que estejam dispostas mesmo, eu vou ser tesoureiro, eu vou dedicar parte do meu tempo mesmo para fazer essas coisas que às vezes são chatas, porque você fazer uma associação, etc e tal, tem essa parte chata, burocrática, e que tem que ser feita desde o início, muito certinha, para que ela consiga se manter e não haja problemas no futuro quando você aplicar para um projeto, alguma coisa, um reforço. Então eu acho que se às vezes as coisas não caminham, né, é porque as pessoas realmente não têm esse tempo disponível, não porque elas não estejam engajadas com a causa, etc e tal, mas é porque tem um outro nível, né, de dedicação que exige uma associação, no sentido burocrático da palavra, né, para a coisa acontecer. Então, informalmente, né, eu acho que isso já existe, as pessoas estão se conversando, etc e tal. Agora, a formalização, eu acho um tanto complicada, no sentido de que você realmente precisa ter assim, as pessoas com esse tempo, né, para dedicar à burocracia. Então, fica em aberto, aí até se tiver mais pessoas, né, que estejam dispostas, né, a ter essa... Mas, enfim, eu não acho tão ruim não ter um CNPJ por enquanto também. Né? Eu acho que, na verdade, deveria ser a lei deveria ser mais desburocratizada. Né? Aqui no Brasil é terrível você ter uma microempresa, hoje em dia ainda está começando a desburocratizar, mas eu acho que todos os empecilhos para você não ficar na informalidade, os empecilhos são tantos que a tendência é você ficar realmente na informalidade, mas aí entra em aspectos políticos complicadíssimos. Né? Então, eu acho que precisa de uma amadurecimento muito maior para se chegar num CNPJ, que eu não percebo na comunidade, principalmente em relação assim, a quem quer ser dono da ideia, etc. As coisas. Enquanto tiver ainda esse tipo de discussão, a coisa vai ficar complicada. Eu agradeço a resposta. Talvez eu falei da associação, porque é o que eu escutei. Talvez tenhamos que ter outro meio, sim? E já seja uma lista, um fórum, o que for, para poder nos comunicar, sim?
saber de que no Uruguai não só privados estão trabalhando com software livre, sino também o Sindicato Médico do Uruguai, a imprenta, que tem muitos anos. Para se comunicar sobre o que especificamente? Sobre os avanços, sobre os cambios, digo, quem... Sí, tenemos el estudiolibre.org, una lista en Brasil que las personas hablan sobre todas las cosas, no solamente los softwares, pero también sobre políticas y cosas más para... Sí, gráfico mucho también. Eu acho talvez não sei como pensar. Eu acho que a ignorância é algo muito forte. Eu creio que a ignorância a vezes é muito mais forte que o software privativo, sim? Então, eu acho que quando as pessoas empiezan a comunicar e se temos uma lista de artes gráficas ou software livre das artes gráficas, podemos decirle a outra pessoa, se pode. Tá? Isso está passando no Uruguai. Sim? Já tínhamos uma, depois 2, agora são 5 as gráficas que têm software livre, trabalham com software livre exitosamente. Trabalham com a fotomecânica, as mais complicadas, as mais exquisitas. Desculpa, exquisito en término uruguayo, a que necesitan tener todo concertado para poder mandar imprimir una chapa, ¿no? a CTP, gráficas muy grandes, estamos hablando de tener 3 CTP en formato muy grande, 4 CTP en formato grandes, tienen un volumen de trabajo muy bom, y no tiene ningún problema. Você diz, eu trabalho com software livre, nós também. O fluxo de trabalho que tem, que é privativo, eles acordaram com os Estados Unidos ou o provedor para poder dar passo a tudo o que é software livre. ¿Sí? Não só mandar um PDF, ¿sí? e trabalhar com PDF. Então, eu acho que seria muito bom ter uma lista, um fórum ou algo de artes gráficas e darlo a conocer. ¿Sí? Por supuesto, a Associação de Empreendedores de Gráficas do Uruguai não lhe importa. Pero sí a las fotomecánicas y a los propios gráficos. Eu apoio o Estúdio Livre como lugar para unificar essas ideias, como o Fabs apoiou, mas se não for suficiente, e principalmente não for o suficiente para os irmãos que falam espanhol, então a gente pensa em outras soluções em conjunto. Muito bem. Uma solução mais robusta. Não, mais... Oi. O gancho da questão do CPF. Do CPJ. Teve um ponto de cultura aqui na cidade de Bento Gonçalves que não tinha condição de ser criado. Por quê? Porque faltava o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E lá em Bento Gonçalves ninguém quis, sabe? Nenhuma empresa, uma ONG quis ceder o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, como a Fabiane Valverde acabou de dizer, porque acho que em 95 o então senador Pedro Simo é que impôs essa lei, que o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e o Cadastro de Pessoa Física torna-se o documento oficial de identificação. Nossa, daí não vamos nem falar sobre o Blender? Deixa ela perguntar, daí a gente já... Não, bem rapidinho, eu sei que a gente está com o horário meio apertado. Eu não sou designer, eu não sou programador, eu sou jornalista. Estou aqui cobrindo, que eu achei bem interessante o tema de vocês.
E o que eu queria comentar é pelo seguinte, tá? Eu vou me formar agora na PUC, né, em jornalismo, e a gente, né, tem que lidar obrigatoriamente com software proprietário, né, no caso, na minha área, o InDesign, né, para os trabalhos, enfim. E eu acho que isso levanta um pouco a questão que vocês falaram aí da cultura, né, e também chega na questão da educação. Eu queria saber, assim, o que vocês pensam, assim, do futuro, né, a partir do pressuposto que a educação, que é os jovens hoje em dia, são eles que podem levantar mais a questão do software livre, podem propagar e fazer com que nos próximos anos, né, tenha uma evolução, seja disseminado para mais pessoas, enfim. Mas eu vejo assim que, tudo bem, tem o programa do governo federal, que a rede pública tem que lida com o software livre, né, mas os telecentros e tal. Mas por que não, né, unificar isso de uma forma geral na educação, tantas instituições públicas como privadas? Porque, no caso, a gente vê que na educação, tá, tem um colega que estuda no colégio público, ele tem um amigo que estuda num colégio particular e os dois lidam com um software diferente. Um faz com o BR Office, o outro com o Word. E aí eu queria saber, assim, se vocês não têm alguma iniciativa para, de repente, chegar no Ministério da Educação e falar assim, ó, por que a gente não tenta tornar, sei lá, obrigatório alguma coisa de toda a rede de ensino? Assim, acho melhor a gente não se ater a esse assunto, mas é muito importante, tá? É realmente fundamental. Não vamos considerar obrigatoriedade mais incentivo. Só para esclarecer o porquê disso ser diferente, é muito difícil você trazer qualquer ideia nova para uma escola particular. Quando você dá uma ideia nova para um gestor público e ele abraça essa ideia, é fácil chegar na pública, mas na particular, os pais vão questionar qualquer ideia fora do mainstream e qualquer uma dessas ideias tem altíssima chance de ser cancelada. Então, qualquer inovação pedagógica na escola particular é dificílima. Aquela história. Eu estou pagando e não interessa. Valeu, Oscar. Eu acho que... pessoal, eu acho que realmente se a gente for enveredar por aí, a gente foge um pouco do tema. A gente tem 10 minutos e o Blender é um software que realmente merece alguns comentários aqui. Vamos deixar para o final aí. Comentários aqui. Bom, o Blender é uma suíte 3D, né, que eu comentei logo no início, que foi o primeiro software livre, o cliente de software livre que eu tive contato, né, e assim, um dos softwares livres mais versáteis e funcionais e maduros que estão aí à nossa disposição para ser baixado e se mexer com ele. Enfim, e toda a história do Blender, eu acho que ela nos ensina muito sobre essa questão, né, da colaboratividade e do lidar com o design também no software, né? Várias questões aqui já foram colocadas em relação ao GIMP sobre janelas, etc. e tal, maneiras de se colocar. Uma das que já foram colocadas no Blender também era a questão de você não conseguir selecionar um objeto, né? Com o botão esquerdo do mouse, que é o mais comum na grande maioria dos softwares, né? E aí foi feito um estudo de usabilidade em relação a isso no Blender, de que para você não utilizar demais esse dedo aqui, era melhor você selecionar com o direito mesmo, né? E isso facilitava, inclusive, para as pessoas não terem ler utilizando demais a máquina. Então, quer dizer, o negócio foi a fundo até nesse sentido, porque as pessoas, porque assim, ele fornece muitos atalhos, né, e em diferentes partes do teclado, pensando justamente na distribuição do movimento dos dedos. Os caras têm até esse tipo de preocupação. Questão de ergonomia, né? Questão de ergonomia, exato. Então, você pensa, né, você vai em fundo em questões que você nem estaria ligado se, né, de repente, não, prefiro nesse daqui porque eu estou acostumado, tá? Mas isso faz bem para a tua saúde, para a tua, né, da tua vida digital também, né? Então tem outras coisas que envolvem, né, o software, e que o Blender também ele se inclui nisso.
E aí eu vou puxar o gancho, né, do colega ali que pediu do lance da educação, né, que eu acho que o Blender, ele é um case muito bom para ser aplicado em universidades, por exemplo, né, porque a aceitação pelos alunos, depois que eles conhecem a ferramenta, é muito boa. E também das pessoas, tem que ser aos poucos. Tá? Eu dou aula numa universidade particular na PUC do Paraná, no curso de design da PUC do Paraná. Eu não dou só software livre lá, porque senão eu não teria meu emprego se eu ficasse só dando aula de software livre lá, porque eles não... a demanda, né, inicial dos alunos, quando o próprio Rodrigo, quando ele é meu colega lá na PUC, ele também dá aula lá na PUC, ele sabe que a cultura é complicada, né, porque você tem o teu colega do lado que já entrou sabendo Photoshop e ele está ali te monitorando e te ensinando o Photoshop. Né? Então, essa questão de mudar, né, ela tem que ser aos poucos, você tem que mostrar as alternativas aos poucos. Então, nós somos muito fora do quadrado ali da PUC, e a gente tem essa noção, e se a gente chegar querendo impor a nossa vontade, não, porque tem que ser esse tal, a gente não vai conseguir mudar nada lá dentro. Né? Então, assim, aos poucos eles estão vendo que o software proprietário está dando um problema para eles, porque uma vez um professor foi dar aula de Maya e todas as máquinas, né, estavam travadas porque a licença não tinha sido renovada e a aula teve que ser suspensa. Simplesmente isso aconteceu. Né? Então eles idolatram Maya, não sei o que lá, mas perderam 3 horas de aula porque a licença não tinha sido renovada. E aí as pessoas começam a se questionar. Né? Pois é, aí as pessoas começaram a se questionar. E assim, no primeiro, na aula inaugural do curso de design digital, eu mostrei o Big Bang Bunny. E eles ficaram, nossa, isso é possível de fazer com o Blender, né? E vários alunos já foram direto para o Blender porque era aquilo que eles tinham o primeiro acesso, era mais fácil de baixar e tal, né? Porque você pegar um trial, um pirata, né, de outros softwares, assim, falam que é muito fácil, mas não é tão fácil assim também. Não é. Né? Você tem que entrar no submundo ali e tal, e né, de repente baixar vírus junto com o teu computador, um monte de coisa. Então, assim, né, o primeiro apelo é realmente o econômico, vamos ser sinceros. Né? O primeiro apelo acaba sendo econômico, mas aos poucos eles vão entendendo as outras coisas. Né? Eu não entrei no software livre simplesmente porque achava lindo e maravilhoso, etc. Tá? A grande maioria das pessoas, quando a primeira vez que viram o software livre, às vezes foram até colocadas assim como, que é isso? Né? Como que funciona isso? E aos poucos, né, vão percebendo como é que isso é um outro tipo de cultura. Aí o Blender, né, reforço mais uma vez, eu acho que é um case né, do design, que toda a história dele sendo estudada pode mostrar exatamente como é que a cultura pode mudar em relação, né, à forma colaborativa como ele é desenvolvido, como são melhoradas as aplicações, como que os produtos culturais que saem dele, os designs que saem dele, né, tem qualidade, etc., porque ele tem projetos em cima maduros, né, tem uma visão interessante, né, de implementação dessas ferramentas junto com os artistas. Existe um diálogo muito bacana, né, entre os artistas e os desenvolvedores, que são pessoas abertas, né, que conseguem conversar, isso é fundamental. Então, eu creio que hoje, para trabalhar com 3D, assim, eu não consigo dizer que o Blender tem alguma coisa que deixa muito a desejar, assim, tipo, para outros softwares. Eu acho que ele é realmente... Ele tem muitos módulos e assim, o código dele é fantástico. Para quem conhece, né, sabe o que é um algoritmo enxuto e a elegância na escrita. Os primeiros Blenders, eles tinham o quê? 5 mega, 4 mega para você baixar, e você já tinha tudo aquilo à tua disposição. É muito pouco código e muito bem feito, né? Muito enxuto. Então, assim, o próprio código da ferramenta já é uma obra de arte. Né? Ele já tem uma poesia ali, como, né? Você se encanta com as possibilidades disso. Né? Então, enfim, eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pela ferramenta. Né? Então, né? Enfim. É uma mesa de suspeitos aqui. Total de suspeitos.
Ninguém mais vai falar sobre Blender, infelizmente é injusto, eu sei, mas outros softwares, só para lembrar que existe Magic, como já foi citado, o Krita, que já foi citado. Algum outro que merece aí? Sinfing. Tem dezenas de softwares, né? Como eu disse, eu participo todo ano da Libre Graphics Meeting Internacional, onde estão os desenvolvedores dos softwares gráficos livres, né? E todo ano a gente é surpreendido por algum lançamento novo, né? Então, dá para chamar atenção também para o MyPaint, uma coisa bem interessante também. Você tem o Krita, já foi citado. Você tem... ainda está em desenvolvimento? Qual? O Irá. Irá, não sei. Você teve o Zara fecharam depois o código, desistiram de abrir. Tem umas ferramentinhas tipo e você tem todo ano um monte de ferramentas que aparecem, mas às vezes não vai para frente. Mas às vezes oferecem possibilidades interessantes para trabalhar. Você tem ferramentas inclusive para vídeo, né? Você tem o PTV, para edição de vídeo, mas aí todo mundo diverso. Beleza. Vamos fechar então. Formatos livres, não vamos esquecer do SVG, a gente cria ele no Inkscape em outras ferramentas e pode tornar ele interativo na web. PNG é um formato livre que era defendido há muito tempo mesmo pela W3C para ser o formato padrão da web, mas a falta de conhecimento do público e o não apoio de uma determinada empresa que era dona do software majoritário da web não apoiava o uso dele. Bom, é importante que o nosso ativismo garanta o uso desses formatos livres. A citação aqui é só trabalho de design e arte, mas isso se encaixa também em outras questões como ODF e etc. Citações? E aí? Tem um tempinho rapidinho para falar, mas como a Fábio até falou no início, né, que nós poderíamos inclusive falar sobre o design dos softwares livres. As interfaces dos softwares livres hoje têm, apesar de ter havido uma grande evolução, eu acho que uma das grandes problemáticas é a gente não ter um processo colaborativo de design, assim como a gente tem um processo colaborativo no código, tanto em termos de documentação, de colaboração, esse acesso aos desenvolvedores. Eu não digo que não existe design nos softwares livres, mas ele acaba passando muito mais por alguém que tem um bom senso estético do que realmente por dentro de um processo aplicado de design, de documentação. Hoje, como eu trabalho com user experience, né, com a experiência do usuário, eu digo que não se faz projeto de design de experiência do usuário sem você lidar ou entrevistar ou fazer testes com usuários reais, né? E aí existe hoje, né, uma possibilidade de trabalhar o design da mesma forma que a gente trabalha o código do software livre, né? Então, como eu tenho um código aberto, hoje é possível se trabalhar também com design aberto, né? O Rodrigo pode inclusive falar um pouquinho melhor disso. Alguns de nós aqui da mesa temos que participar de outras atividades agora, então o Guilherme tem que sair, eu vou ter que sair também, tem uma palestra agora. Obrigado. Beleza, não te pouco tempo, dar só um ponto. Quem está interessado, principalmente como o Agni colocou, em design com software livre, mas também pensar uma metodologia de design para software livre, pensar o processo de design no software livre, o Instituto Faber-Lunes, com o qual eu trabalho, não só ele, como pessoas como o Agni e outros, estão desenvolvendo o chamado design livre. Tá? Isso aqui é um livrinho que a gente escreveu com várias propostas para trabalhar a ideia de liberdade e autonomia, tá? Desenvolvimento de autonomia dentro junto com o software livre e o design junto com o design. Isso é uma conversa extensa, né? Mas algumas posições quanto mais pessoas forem designers, melhor. Tá? Quanto mais as pessoas tiverem acesso a esse tipo de conhecimento e poder usar o conhecimento de design para transformar as coisas ao seu redor, melhor. Por isso, todo mundo querer um potencial designer, tá? E não ver como ruim, mas ver como algo que pode evoluir. Uma outra proposta, aproximar comunidades, não só designers com desenvolvedores, mas aqueles que a gente chama de usuários, que são as pessoas, né? Todo mundo, né? Aproximar todos esses e permitir que
pessoas consigam tocar o desenvolvimento, não só como resposta, não só como reportando bugs, mas ela agindo ali. Que não seja um mero feedback, né? Isso. Mas que isso possa ser documentado e que isso possa contribuir como documentação no desenvolvimento do software, né? E fica daí um convite para conhecer mais, né? De outra oportunidade. Qual que é o site? Designlivre.faberludians.com.br. Vocês baixam todo o material, tem acesso a diversos links. Ou procurar pelo Agni Design Livre, vão encontrar mais links ainda, tem vários posts bem legais. O blog do Agni que eu achei informações do assunto e é bastante interessante o artigo dele sobre isso. E tem uma palestra no YouTube também. Do que designers precisam, eu não deveria comentar sobre o assunto, já que eu sou designer, mas eu peço que pelo menos conhecimento teórico sobre a sua área, já que muitos não se formaram como design, mas trabalham como tal e têm apenas o aprendizado do dia a dia, o que inclui muitas percepções equivocadas sobre a realidade do funcionamento das coisas e acabam, por conta disso, pedindo de forma inadequada por funcionalidades ou suporte nos softwares, usando de forma inadequada os softwares. Já que a gente não tem mais tempo aqui, eu só vou fazer um convite, que hoje ainda às 16 horas eu vou dar uma palestra sobre software livre, design com software livre na prática, que eu vou comentar justamente isso, do que os designers precisam. Vocês encontram na programação que está online, nessa não está, que eu vou estar, eu ainda vou ter que me informar. Mas eu vou comentar bastante justamente do processo de design, um pouco do que os designers realmente precisam além de uma ferramenta e como a gente pode agregar esse conhecimento em conjunto com a ferramenta para produzir algo, né? Às 18 horas eu vou estar em algum lugar falando disso. CMYK, um tema padrão quando você fala sobre necessidade dos designers, a maioria das ferramentas estão caminhando na direção de um suporte decente a CMYK, mas não existe suporte a CMYK porque não existe um CMYK genérico, e esse entendimento errado sobre o que é CMYK causa vários erros no uso desse padrão de composição de cores. Por exemplo, um colega da comunidade do Inkscape Brasil, ele trabalha no Inkscape e usou o Corel para fazer o fechamento, usou o Corel só porque ali existia a possibilidade de converter para CMYK, e aí aquela conversão ele mandou para a gráfica, e parte do que tinha de ciano na textura de fundo daquela peça que ele imprimiu ficou de ele só conseguiu levar aquele trabalho adiante porque o cliente não reclamou, ele e o responsável pela gráfica fingiram que não perceberam, e a desculpa foi que aquilo foi um efeito especial. Ele usou um software que tem um certo respeito no mercado para fazer a conversão para CMYK, mas ele não sabia exatamente o que era a conversão para CMYK. Existem perfis de cores, cada impressora trabalha com um perfil diferente. Existe o conjunto impressora e papel para você saber em que perfil você vai trabalhar, né? Pois é, então conhecer perfil de cores, por isso mesmo, é muito importante. O RGB também sofre variação, também tem seus perfis, então sua tela também é importante de você fazer a calibragem para saber o resultado que você vai ter no final. Bom, isso dá uma outra mesa enorme. Mas é preciso entender que a discussão é um pouco mais profunda. Já existe suporte no GIMP, você pode trabalhar na visualização de impressão, que inclusive vai te marcar as cores que estão fora do galante. O Inkscape também tem essa possibilidade de trabalhar só dentro de um determinado perfil CMYK que você escolheu, etc. Existia muito mais a falar, e que seria bastante interessante, mas pelo menos fiquem com os links das comunidades aí para vocês conseguirem entrar em contato e continuar trocando conhecimentos.
Bom, gente, obrigado. Obrigado.